Olá, esse é o primeiro vídeo da série Fisiologia Respiratória. Bom, o sistema respiratório, ele tem diversas funções importantes. As principais, estão relacionadas à troca de gases entre a atmosfera e o sangue, ou seja, compartimento interno do organismo. E está associado à respiração externa, à respiração corpórea. Além disso, tem como função a proteção do organismo e auxilia a vocalização. Bom, de uma maneira geral, nós temos três trocas gasosas. Nós temos a troca 1, que é a respiração externa, dedicada ao sistema respiratório, onde nós temos a troca da atmosfera para os pulmões, chamada de ventilação. Se nós observarmos aqui, nós temos as vias aéreas, num contexto de alvéolo pulmonar, que é a unidade funcional do sistema respiratório, e assim a seta nos mostra que é no alvéolo pulmonar, ou seja, na via respiratória, na via aérea, que ocorre a troca de gases. A troca que vem o dióxido de carbono produzido pelas células, ele vai para a atmosfera e nós recebemos da atmosfera o oxigênio. Essa é a primeira troca. Nós temos uma segunda troca, que é do pulmão para o sangue. Nessa troca, nós estamos relacionando a partir do momento em que o alvéolo ele vai se comunicar com a corrente sanguínea no capilar alveolar, e assim vai ter, mais uma vez, do capilar alveolar vai ser retirado o dióxido de carbono e vai ser inserido o oxigênio. Nesse contexto, nós temos o transporte de gases no sangue, relembrando um pouco sobre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, de uma maneira geral, o que acontece? O corpo ele vai levar para o pulmão sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, que é um metabólito. E do pulmão para a circulação sanguínea vai haver um sangue rico em oxigênio. E assim, esse rico em oxigênio vai estar relacionado às diversas células do organismo. E a terceira troca é a troca do sangue para as células. E nesse contexto, mais uma vez, nós temos aqui as células teciduais, elas vão precisar de oxigênio, o oxigênio vai sair do sangue para o tecido, esse oxigênio vai entrar, assim como nutrientes, vai entrar na respiração celular, ou seja, no metabolismo celular, e, consequentemente, vai haver a produção de catabólitos. Por exemplo, nós temos a produção de ATP na respiração celular e a liberação de dióxido de carbono. E assim o dióxido de carbono entra na circulação sanguínea novamente e aí vai conter todo esse sistema de transporte de gases. Então, a respiração externa, ela relaciona o sistema respiratório e circulatório numa cooperação com o intuito de movimentar os gases, oxigênio e dióxido de carbono, entre a atmosfera e as células. E a composição do sistema respiratório? De uma maneira geral, o sistema respiratório é classificado em sistema respiratório superior, que abrange cavidade nasal, que abrange a faringe, a laringe e a laringe. E nós temos o sistema respiratório inferior, que abrange a traqueia e os pulmões. Então, esse é o contexto do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele apresenta uma ramificação das vias aéreas. Além disso, nós temos o sistema condutor, onde nós temos da traqueia, os brônquios principais, brônquios menores e bronquíolos, e a superfície de troca, que nós temos bronquíolos respiratórios e principalmente os alvéolos.
Assim é composto o respiratório. Então, aqui na figura A, nós temos as células epiteliais que revestem as vias aéreas e as glândulas submucosas que secretam salina, solução salina e muco. Então, nesse contexto, as glândulas mucosas e as células, o muco é essencial porque movimenta o que estamos respirando, que estamos inalando. Então, os cílios presentes nesse epitélio ciliado move a camada de muco em direção à faringe, removendo os patógenos aderidos e substâncias específicas. Então, aqui no exemplo, nós temos partículas de pó, nós temos aqui a camada de muco que aprisiona as partículas, a camada de salina, que permite o movimento dos cílios, os cílios celulares, as células caliciformes, que são as produtoras de muco, e, consequentemente, aqui a membrana basal. Isso é o nosso trato, o nosso epitélio respiratório. Então, como ocorre a secreção de solução salina pelas células epiteliais das vias aéreas? Então, aqui nós temos o epitélio, o líquido extracelular e a camada de solução de salina no lúmen. No 1, nós podemos observar que vai haver um cotransportador, chamado NKCC, que leva o cloreto, que transporta cloreto, potássio e sódio do líquido extracelular para as células epiteliais. No 2, nós podemos observar que há os canais aniônicos apicais, incluindo o chamado CFTR, que permite a entrada de cloreto para o lúmen. No 3, conseguimos observar o sódio que move-se do líquido extracelular para o lúmen pela via paracelular, conduzido pelo gradiente eletroquímico. E no 4, o movimento do NaCl, do cloreto de sódio, do líquido extracelular para o lúmen, que cria um gradiente de concentração e assim a água segue para o lúmen. Assim nós temos a secreção da solução salina presente nas vias aéreas. A estrutura alveolar. Então, o alvéolo vai ser a estrutura de troca gasosa. Como é que ele é composto? Nós temos dois tipos de células alveolares. As do tipo 1, que participam da troca gasosa. Nós temos a célula endotelial capilar e a célula do tipo 2, que é a célula que produz o surfactante, que sintetiza esse surfactante, que é extremamente importante para a manutenção da viabilidade celular, além do líquido intersticial. E nós temos macrófagos alveolares, que são da resposta imune e fagocitam material estranho. Nesse contexto, nós temos a barreira hematoaérea. Como é que acontece essa barreira? Nós vamos ter, aqui conseguimos compreender que é o plasma, aqui é a corrente sanguínea, o capilar e o alvéolo. Então, no capilar, aqui até um exemplo, nós temos o eritrócito, o plasma, o endotélio. Nós temos a célula endotelial, o núcleo da célula endotelial, o epitélio alveolar. Nós temos o alvéolo. Então, aqui a gente tem entre o plasma e o espaço alveolar, nós vamos ter o surfactante no alvéolo e as membranas basais fundidas, a membrana alveolar e a membrana endotelial. Então, na seta azul representa as trocas entre o espaço aéreo, alveolar e o plasma. E o transporte, como acontece o transporte dos gases? O transporte dos gases está relacionado à pressão, certo? Então, como acontece o transporte? Vamos iniciar com o oxigênio. No 1. Então, nós temos o oxigênio que chega através da interface alvéolo capilar. Chega da atmosfera, entre o alvéolo e o capilar, vai ter o oxigênio, vai se difundir. O oxigênio, então, é transportado no sangue, dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina dentro dos eritrócitos ou hemácias. No 3, o oxigênio difunde-se para as células, para dentro das células. Então, a respiração celular vai determinar qual será a produção metabólica de dióxido de carbono, o gás carbônico. Assim, o dióxido de carbono difunde-se para fora das células e ele é transportado dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina ou sob a forma de bicarbonato. E ao chegar, o dióxido de carbono entra nos alvéolos na interface alvéolo-capilar. Então,
É assim que ocorre o transporte dos gases no sistema respiratório. Esse foi o primeiro vídeo da fisiologia respiratória.